Fala, meu povo, minha pova do ABC Paulista. Sejam bem-vindos a mais um Conexão ABC, o seu podcast do ABC para o ABC Paulista. Hoje aqui vamos falar, a pauta da gente hoje é educação, tá? É a educação aqui no ABC, mas antes disso eu vou falar sobre nossos apoiadores, né? Que é a X2 Papelaria e a Mania de Limpeza, estão divididos apenas por uma parede, na rua Paganini, número 35. Então, convido vocês a conhecer essas duas lojas. Bom, hoje trouxe uma pessoa especial. Hoje a gente vamos falar um papo de educação, vamos falar, sabe, um papo de cultura. Hoje estamos com o Felipe, né, o Segulo. Ele é secretário de Educação de Diadema. Ele é formado pela FEI, da Engenharia Industrial. Também ele participou do programa de Bolsa Escola, que agora virou o Bolsa Família, e tem mais de 25 anos de vida pública. Felipe, muito obrigado aqui por estar conosco. Obrigado, saudar a todos, todo mundo que está acompanhando aqui, assistindo Conexão ABC, saudar você, Ayrton, e agradecer a oportunidade aqui de falar um pouco da educação do nosso município aqui de Diadema, no governo Taquiamaúcho. Legal, muito legal, que eu sempre falo que, para mim, educação é o berço de tudo, né? Onde a gente estuda, onde a gente começa a nossa vida. Tanto na escola como na educação dentro de casa, né? Que isso é muito importante. Felipe, vamos falar um pouquinho sobre a importância da educação na primeira infância, né? Que é aí que a gente começa a formar o ser humano. Qual que é a sua visão sobre colocar todo o investimento e toda a energia na primeira infância? Qual que é o impacto que tem na vida da criança? Olha, você começou pelo tema mais importante da maneira certa que a gente acredita. Desde que eu assumi aqui, o prefeito Takeyamauchi determinou que a primeira infância seja a prioridade. Então, a nossa tarefa número um foi tentar encontrar formas de zerar a fila de creche aqui em Diadema. A gente tem ainda muitas crianças fora da creche, precisando de creche, procurando creche. Então, por determinação do prefeito, a gente veio construindo alternativas, a gente fez uma melhor reorganização da rede para distribuir essas matrículas, poder matricular os alunos, diminuindo desperdício, burocracia, tirando também quem estava faltando. E agora, grande novidade, agora em agosto, o prefeito Takeyamauchi inaugura 4 novas creches, 2 no Campanário, na Zona Norte, 2 aqui na Vila Nogueira, na Zona Leste. Eu estou indo visitar amanhã essas unidades, elas já estão em adaptação para a gente inaugurar agora em agosto e receber 360 novas crianças, 360 novas matrículas para as famílias que precisam colocarem seus filhos aqui em Diadema. Então, a gente dá um grande passo para zerar a fila, recebendo essas novas creches de instituições parceiras, vão ser creches conveniadas. Diadema tem uma dificuldade de terreno, de imóvel, de local para ter novos empreendimentos, um município muito adensado, né? Então a gente faz essa parceria, a entidade adapta com todo o capricho aí os imóveis e a gente abre essas 360 novas vagas. A gente acabou de dar também um reajuste de 10% para as entidades parceiras, então são 11 mantenedoras com 33 creches, e a gente deu um reajuste no per capita, que é o valor para cada criança que a gente paga, a gente aumentou aqui em 10% para fortalecer mesmo esse atendimento, dar qualidade. Também participei do seminário do MEC sobre parâmetros de qualidade da educação infantil. Eu que fiz um curso em Harvard sobre a primeira infância, sei da importância da plasticidade do cérebro das crianças nessa fase, é quando elas aprendem, quando elas têm que ter os estímulos certos. Então, a gente vai investir muito na qualidade da primeira infância, zerando o creche 100%, programa creche 100%, zerando a fila de creche, para poder começar bem, começar todas as crianças na escola, tendo o desenvolvimento integral, tendo os estímulos certos, para a gente poder ter depois uma pré-escola também da educação infantil de qualidade, já iniciando a alfabetização, e aí na pré-escola já começa a alfabetização, a gente já fortalece essa alfabetização, e aí em seguida, na educação fundamental, no primeiro ano, como está sendo discutido, já garantir esse direito à aprendizagem das crianças, e no máximo até o segundo ano ela está plenamente alfabetizada, ter todo o domínio ali para poder continuar a se desenvolver. Então a gente vai fazer um grande esforço de alfabetização, um grande esforço de aprendizagem,
algumas crianças ainda da pandemia que têm dificuldade, a gente está oferecendo uma recomposição das aprendizagens, como se fosse um professor particular, e garantindo que ela consiga seguir adiante e não ficar para trás. Está tendo uma discussão nacional se volta à repetência, mas eu Sim. acho que o mais importante é garantir que as crianças aprendam, não deixar ninguém para trás. A gente está fazendo esse esforço aqui em Diadema e vamos da, da, das, da, da, dos 6 meses de idade até os 10 anos, a faixa que cabe aqui ao município, garantir que elas tenham um desenvolvimento máximo, e temos muita novidade aqui para frente. De agosto a dezembro, o prefeito Taca vai ser os 135 dias da educação. A gente vai dar toda a prioridade nesse tema, muitas ações já sendo planejadas, a gente vai ter um mutirão nas escolas, como a gente fez agora recentemente no Evandro. Então, mais de 200 voluntários para deixar uma escola totalmente ajustada, arrumada, além de trabalhar essa cultura do voluntariado. Muita gente quer ajudar, muita gente quer participar, então a gente também está dando mecanismo. Então, essa é a prioridade do prefeito, garantir as vagas, garantir uma infraestrutura adequada para que a gente tenha uma alfabetização e uma aprendizagem para todas elas. Legal. Secretário, você estava falando sobre 4 novas escolas no município de Diadema, né? Você tem um número mais ou menos exato de quantas crianças estão na fila da cidade para poder entrar na escola ou que tem alguma dificuldade? Você tem esse número? Então, você sabe, a Diadema é muito desigual e tem umas regiões muito diferentes, né? Então, a gente identificou aqui que na Zona Sul tem muita oferta. A gente consegue encaixar algumas crianças, é mais fácil. E na Zona Norte e na Zona Leste, que tinha muita fila. Então, alguns locais têm até 50 crianças. E agora a gente está justamente nesse processo, matriculando as crianças nessas creches novas, nessas 360 novas vagas, e aí a gente tem que ver aonde que vai faltar, aonde que a gente ainda vai precisar de vagas. Então, eu acho que mais aí 15, 20 dias a gente vai ter essa nova reorganização. Além, para o ano que vem, está previsto o ano que vem, né, final do ano que vem, mais para frente, o CEL da Educação, que também tem a creche, também tem Isso. educação infantil lá. É um tema que nós vamos conversar também aí, que acho que é muito Um outro importante esse. equipamento grande, é um equipamento complexo, para colocar um adjetivo aí, enfim, é um equipamento que vai demandar muita energia, com elevadores, com toda uma logística aí de implantação. E numa fase, a gente vê que as escolas não tiveram o investimento que poderiam ter. Essas 61 escolas que a gente tem, mais 33 conveniadas, que agora vão para 37, elas não tiveram o investimento que teve o CEL. Então, esse dinheiro do CEL podia ser diluído nessas escolas para todas terem a manutenção. Mas eu acho que em 3 anos a gente consegue aqui, uma meta ousada que o prefeito deu, um desafio, em 3 anos a gente colocar todas as escolas no padrão de qualidade, tem intervenção em todas as escolas nesses próximos 3, 4 anos, para a gente garantir que todas recebam melhorias e que a infraestrutura não seja um gargalo. Além disso, eu consegui parceria com o Instituto Educação Conectada, o governo federal também tem algumas iniciativas, como o FUST. A gente está garantindo a internet nas escolas, internet de velocidade, de qualidade, para uso pedagógico. Então, ela já tem de uso administrativo, a gente está colocando uma outra para uso pedagógico, para poder ter streaming, poder ter elefante letrado, poder ter diversas alternativas pedagógicas aí para a gente também ajudar nesse processo de alfabetização, de aprendizagem. Legal. É até legal que é uma pergunta lá na frente, você falou sobre colocar internet na escola, né? Até onde que você acha que a internet tem que entrar na vida do aluno, né? Nessas idades, antes dos 12 anos na escola. Você acha que isso veio para ajudar, tanto como IAS, como outros programas, ou vai ter uma poda para a criança poder usar a internet dentro da escola?
Os especialistas dizem que até 2 anos não dá nenhuma tela para a criança, nada, nem celular, nem TV, nada. Afastar ela de todas, de qualquer contato com telas. A partir dos 2 anos, aí pode começar a ter algumas coisas interativas, tem coisas educativas muito interessantes que ajudam em alguns momentos, mas sempre com muito equilíbrio. Nada substitui a mãe lendo uma história para a criança, o pai lendo, tem todo um sentimento ali, todo um carinho que a tela nunca vai substituir. Então, ler para uma criança, conversar com uma criança, dar os estímulos adequados, isso faz muita diferença no desenvolvimento dela. Ela está conhecendo o mundo do zero. Então, tudo isso vai ajudar. No caso do município, a gente tem alunos até 10 anos, e eu vou, na maioria das escolas, converso com eles e pergunto: vocês chegam em casa e fazem o quê? A maioria corre para o celular. Alguns têm celular próprio, já com 10 anos, que é muito ruim. É. Outros pegam o celular dos pais, e os pais acabam cedendo para não aguentar aquela pressão, e aí vai para joguinho, vai para coisas que não são pedagógicas. Então, na escola, a gente está garantindo só de uso pedagógico, streaming, aplicativos específicos para aprendizagem, mas em casa a gente não tem esse controle, esse filtro. Eu acho que o máximo que puder segurar é melhor, mas eu sei, eu tenho sobrinhos gêmeos de 5, 6 anos, e eles, enfim, é tentador para todo mundo, para a gente também. Às vezes a gente fica ali nas redes sociais, o problema acho que nem é a internet, o problema são as redes sociais e esses jogos que não são para essa faixa etária. Então tem que ter um uso controlado, acompanhado, tudo muito novo, né? Sim, sim. Mas o máximo que puder evitar nessa faixa etária, quanto menor, mais tem que ser evitado aí de tela. Sim, sim. E você, secretário, eu quero saber também de você, dessas novas 4 creches, é isso ou são escolas que vão ser abertas? Creches, 4 novas creches conveniadas. Legal, legal. Quanto dessas creches são período integral? Porque eu acho que é muito interessante a gente ter um período integral na nossa cidade, porque muitas mães saem para trabalhar e, às vezes, como é meio período, precisa de outra pessoa para poder buscar a criança na escola. E a mãe não consegue ir atrás do emprego ou trabalhar. Quantas dessas 4 creches novas, quantas são e quantas creches e escolas de Diadema são tempo integral? Olha, ótima pergunta e importante que eu não tinha nem mencionado. Aqui em Diadema, todas são em tempo integral, a maioria tem um horário das 8 às 4, alguma coisa em torno disso. Mas essas 4 novas que a gente está conveniando tem um adicional. Vai ser das 7 da manhã às 7 da noite. Opa, isso é bom. Então, a gente não estimula, óbvio, que a mãe deixe 12 horas a criança. Então, se ela deixar às 7 da manhã, ela pode pegar 4, 5 horas, o horário que for mais conveniente. Se ela deixar às 8, às 9, ela pode pegar até às 7 da noite. Então, foi também uma determinação do prefeito que as famílias que tiverem essa necessidade de deixar um pouco mais a criança, ter um horário estendido para poder ter as atividades profissionais, para poder também ter o seu tempo, a gente está oferecendo essa possibilidade. Então, além de ser tempo integral, tem um horário estendido que a família pode escolher. Isso é legal você ter dado essa informação para a E gente. são as 360 novas vagas, todas já são do integral, a gente tem 5 mil alunos nas conveniadas e 3 mil nas creches diretas, todas em tempo integral. Eu não pretendo abrir nenhuma em tempo parcial. Porque como a gente falou, né? Tem muitas mães que são mães solos, muitas vezes, e não tem o que deixar, e sabendo que pode estender um pouco mais, e se já dá uma segurança mais para as mães também, né? Porque dentro da escola vai ter uma alimentação, vai ter uma atividade física e também vai ter aprendizado, né? Muito, e tudo de muita qualidade, a gente vai aprimorar cada vez mais a qualidade. As mães que quiserem, a gente tem programas como Ação nos Bairros, como Mães Protetoras, a gente tem programas de requalificação, tem curso técnico gratuito com a Fundação FAT. Ontem o prefeito visitou a Universidade Metodista em São Bernardo, a gente tem cursos gratuitos de graduação presencial e EAD, 36 cursos que as mães que estão no CadÚnico podem se inscrever gratuitamente, fazer uma faculdade.
Então, assim, tem muitas oportunidades para se desenvolver, para gerar renda. Agora, em agosto, a gente vai receber o Nelson Harvey, o superintendente estadual do Sebrae, para lançar uma educação empreendedora no ensino fundamental. Então, isso é para os alunos, mas também para as famílias. E a gente vai ter aqui também para os alunos e para as famílias acesso a uma parceria com a Microsoft para ter Legal. o Office 365 Education, elas terem também o acesso gratuito nesses aplicativos educacionais. Então, tem uma série de possibilidades, tudo isso sem nenhum custo, a gente quer desenvolver a criança, a família, tudo com qualidade e sem custo direto nem para o município, nem para os alunos. Legal. Ô, secretário, deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei se você faz parte dessa, não sei se é uma secretaria diferente, é sobre o Florestan Fernandes. Você também faz parte? Porque são cursos, né? E faz parte da educação. Você também está incluído nele ou não? Não, a Fundação Florestan Fernandes tem uma fundação de excelência, a presidência do Hilton, o professor Hilton, que faz um trabalho excepcional. Eu tive a semana passada junto com o prefeito, os vereadores, na formatura, então eles têm cursos para os idosos, cursos até de celular, de internet, para idosos, tem curso de cabeleireiro, tem cursos rápidos, manicure, eletricista, recepcionista, porteiro. Então, teve uma formatura grande no ginásio e a gente fica muito feliz que a Fundação Florestan Fernandes também ofereça isso. São cursos rápidos e que as pessoas procuram muito. Foi uma formatura grande, foi muito bacana. E mostra que a educação é para toda a vida. Sim. Então, não tem idade para voltar a estudar, para continuar aprendendo. Isso a gente também vai estimular bastante. Eu até me inscrevi como a Unesco tem um programa Cidades de Aprendizagem ao Longo da Vida. A gente não foi selecionado, mas estamos preparando um projeto para o ano que vem para Diadema estar entre essas cidades. São poucas cidades, são 3 cidades escolhidas por ano, mas a gente quer ser reconhecido como uma cidade que valoriza a educação ao longo da vida. Isso é muito importante. É porque eu falei até do Florestan, porque é legal, que a gente pega a mãe e pega o filho. Então, Diadema já abraça os dois juntos, né? Isso que é muito legal. A mãe estuda e o filho também. Mas, secretário, eu tenho uma conta aqui, se eu estiver errado, você me corrija, tá? Na Prefeitura de Diadema conta com mais de 2.000 professores, mais ou menos mais de 25 mil alunos, 10 mil no fundamental, um pouco mais, e mais de 15 mil no ensino infantil. Como que é para você coordenar tudo isso de jeito? Porque é bastante, né? Parece que Diadema é pequeno, mas Diadema tem mais de 400 mil habitantes, né? Os números estão perfeitos aí. Realmente é isso. A gente tem 3.500 servidores aqui no total na educação, uma rede complexa. Números arredondados aí, 9 mil em creche, 9 mil na pré-escola e 12 mil na educação fundamental. Tem um pouquinho de EJA. Então, a gente tem aí quase 30 mil alunos na rede, mais de 2 mil professores, como você disse. Então, é um grande desafio e a gente não pode errar com as crianças pequenas aqui, com os bebês, com as crianças na pré-escola, no fundamental. A gente não pode perder tempo, tem que ser muito assertivo, tem que oferecer o máximo de opções para elas. Um outro programa que a gente está investindo muito é o Mais Educação, que são atividades no contraturno. Então, a gente formando turmas para essas atividades, estamos com o edital aberto para parceiros, para fortalecer essa educação, esse Mais Educação. Então, uma rede muito desafiadora, 61 escolas, com o CAIS, né, que é o nosso Centro de Atenção e Inclusão Social, mais as 33 conveniadas, 95 no total, 95 unidades, e problemas muito variados, né? Uma região muito desigual. Diadema é a segunda cidade mais densa do Brasil, só perde para Taboão da Serra, então é onde mais tem concentração de gente, e aí realmente os problemas se avolumam.
Então, um grande desafio, eu estou me realizando aqui, eu que já trabalhei no Ministério da Educação por 2 oportunidades, uma com o Paulo Renato, como você disse, no Bolsa Escola, em 2001, 2002, depois fui secretário executivo adjunto, secretário executivo do Ministério da Educação, com o ministro Mendonça Filho, com o ministro Rocieli Soares na gestão do presidente Michel Temer, com a Maria Helena Guimarães de Castro, que é a presidente estadual do Conselho Estadual de Educação, a presidente do Conselho. Então, tive aí muita experiência e aprendi bastante com isso, mas aqui na educação do município é diferente, porque a criança está ali, a criança te puxa, a criança fala que ela quer melhoria, fala que um pouco aí as famílias trazem, a gente sabe que precisa fortalecer essa aprendizagem, e aí a consequência disso vai ser um desenvolvimento para elas, para as famílias, superar esse ciclo de pobreza, essa desigualdade que é tão grande ainda, mas também isso acaba levando a índices melhores de alfabetização, índices melhores do IDEB, e é isso que a gente vai buscar. Recentemente, Diadema subiu de 40,8 no índice de alfabetização, que é um índice baixo, a gente está bem lá atrás no estado de São Paulo, com outros municípios do mesmo porte, e subiu para 48,2. É bom, mas ainda falta muito para a gente chegar em níveis de outros lugares, como o Ceará, Pernambuco, que já tem próximo aí de 100%. Lá é bastante mesmo. E não, eu não sei se a maioria das pessoas aqui é do ABC. Aí sabe que Diadema foi uma das cidades mais perigosas do mundo, né? Que para se viver, então Diadema anda de passos lentos já faz muito tempo, né? Então até a gente vem investir isso na cultura, investir isso em segurança ou na educação leva tempo, né? Então não é uma missão fácil. Eu creio que não seja uma missão fácil para você que aceitou esse desafio para vir para Diadema, que não é uma cidade fácil, né? Como você falou, é a segunda cidade com mais área demográfica, é isso? De São Segunda Paulo? cidade com maior Segunda, né? densidade demográfica. Isso, então. Diadema, então, o que, que é isso, né? Para o pessoal saber. Muitas pessoas vivendo em poucos metros quadrados, né? Se eu me lembro, acho que Diadema tem 30 quilômetros metros quadrados, é isso mesmo, secretário? Isso, exato. Né? Então, é muito complicado você ter isso. Como você falou, Diadema também é rodeado por muitas cidades vizinhas. São Bernardo, São Paulo. Então, existe essa bagunça também, né, secretário? Não, é uma mancha urbana grande, em 1 quilômetro quadrado, você imagina que tem aí 10, 12, 15 mil pessoas, então é muita, muita gente. A gente olha Diadema, muitas ruas que não tem uma árvore, não tem um pedacinho de grama, não Sim. tem uma praça, foi tudo ocupado. Então, muitas ainda moradias irregulares, né? Muita desigualdade, falta opção de lazer, opção de cultura, e a gente tem procurado também oferecer às escolas, abrir as escolas no final de semana, com o programa Escola Aberta, Escola da Família. Então, se tem parte ainda não é do município, parte também é do governo do estado. Então, o governo do estado tem metade dos nossos alunos de Diadema na rede estadual, de primeira a quinta série, e aí eles têm também sexto e nono, e depois o ensino médio. Então, o grande ABC, infelizmente, não municipalizou as suas escolas como orientava a Constituição e a LDB, as legislações educacionais. Infelizmente, não teve essa municipalização como outros lugares que avançou bem, e agora é muito difícil fazer. Mas acho que cada um está correndo aí para superar os desafios. A gente tem muito desafio na educação especial, nessa inclusão, na superação das desigualdades socioeconômicas, nesse fortalecimento. Graças a Deus não tem mais, não é uma cidade tão violenta. Eu vivi de perto, acompanhei esses anos 2000, que foram muito terríveis, Sim. mas ficou para trás. Até hoje eu vi as 20 cidades mais violentas do Brasil, todas estão no Nordeste. Ceará também, Pernambuco, eles avançaram na educação, mas não conseguem, na segurança eles ainda têm dificuldade. Que acho que a gente na segurança conseguiu avançar muito,
é uma das bandeiras do prefeito Takayamauchi, apesar da segurança ser uma atribuição estadual, a gente tem avançado também com o fim dos pancadões, com o fortalecimento da GCM, a ronda escolar ganhou 6 novas viaturas, a gente tem um sistema de câmeras, fortalecer da segurança para as escolas, para a comunidade escolar, para que elas possam ter tranquilidade de aprender, de estudar. Isso é importante mesmo, essa evolução. Então, secretário, eu quero saber, principalmente na parte de quem está na linha de frente das escolas, né, que são os professores e diretoras e diretores. Como que é a comunicação de vocês com eles? Como que é a evolução da educação? É de dentro para fora, de fora para dentro? Como que está sendo esse período de 8 meses que vocês estão trabalhando juntos? Então, a gente tem trabalhado muito junto com os diretores e os professores, os coordenadores pedagógicos, toda a gestão escolar, eles que fazem acontecer de verdade, na ponta. Então, tem um profundo respeito pelos servidores concursados, a gente tem muita interação, tanto nas visitas quanto nas reuniões, a gente está recebendo agora, periodicamente, os diretores, conversando, trocando ideias. O primeiro semestre foi bem de ajuste, né, da casa, tudo. Semanalmente, os coordenadores pedagógicos vêm aqui para formações e para alinhamentos da parte mesmo pedagógica. E aí a gente procura passar isso para os professores, oferecer para eles também opções, formações, alternativas, apoio na sala de aula. A gente tem que tentar ajudar ou até não atrapalhar que eles façam o trabalho. Então, ter as condições adequadas, ter ali, quando precisam a gente de apoio, ter um ventilador, ter infraestrutura boa, eu acho que facilita e para o professor trabalhar e fazer o que ele sabe tão bem, que é educar as crianças, que é ensinar. E aí a gente precisa realmente os professores são comprometidos, eu acho que eles fazem a diferença. E aí até mesmo esse ambiente para que a coisa flua naturalmente. Legal. E você falou sobre até infraestrutura, né, que é engraçado. É, como é que está realmente a situação das escolas de Diadema e como que é também, vou fazer duas perguntas em uma, esse diálogo com as outras secretarias, porque todo mundo anda junto, né? Porque se precisa levar uma criança para um passeio, precisa falar com o CREA, com a responsável de transporte. Como que é essa comunicação entre vocês da secretaria e como que está a atual situação das escolas de Diadema? Não, eu tenho uma ótima relação tanto com os secretários aqui de Diadema, também com a Secretaria Estadual. Eu já tive com o secretário estadual Renato Feder, tive com o ministro Camilo Santana, tive com o secretário executivo Leonardo Barchini, que conhece muito bem aqui o ABC. Tenho uma ótima relação com os outros pares, os outros secretários aqui do ABC, a gente tem um grupo do consórcio, é uma articulação permanente, envolver todo mundo e para a gente conseguir ter esse objetivo. Então, as ações todas são interligadas, a gente tem feito esse esforço aí conjunto para poder chegar num objetivo, num resultado, né? Mas todo mundo se envolve, e o primeiro que puxa essa fila é o próprio prefeito Takayamauchi, que arregaça a manga, entra direto nos assuntos, é um grande defensor aí da educação. E sobre as situações das escolas de Isso. Diadema, secretário, porque hoje eu moro praticamente na frente de uma creche do município e ela não vê uma tinta já faz uns 20 anos, secretário. Então, eu queria saber como que é a visão de vocês de como que tá agora, se vai ter reforma, não vai ter reforma, como é que tá? Que a gente sabe que Diadema tá com uma dívida enorme, né? Então, lamentavelmente, Diadema é a segunda cidade mais endividada do Brasil com a União, só perde para Apucarana. Muito triste deixarem a cidade chegar nessa situação. Acho que muitos anos de uma má gestão. E mesmo com essa dívida, a gente ainda está fazendo um esforço, economizando, fazendo um esforço enorme para garantir que todas as escolas tenham manutenção. A gente fez um grande mutirão na EMEB Evandro recentemente, já temos outro mutirão marcado agora para agosto,
Estamos planejando reforma na maior parte, numa boa parte das escolas ainda nesse semestre, mas o nosso plano é que em 4 anos todas as escolas recebam uma boa intervenção para pintura, para toda a parte que precise, mas ainda algumas vão ter construção. Então, a gente está tirando a lógica de investir num lugar só, como é o CEL, que está levando 150 milhões de reais num único equipamento, mas a gente vai investir 2, 3 milhões de reais em cada escola, cada unidade, para poder melhorar, para poder ter as condições. Todo mundo quer uma condição melhor, e aí a gente faz tanto com as empresas terceirizadas, mas também com os voluntários da prefeitura, para a gente ter essa cultura do voluntariado que é tão importante. O Fábio Palácio coordena isso aqui, e a gente até convida quem tiver disposição, quem quiser ajudar. A gente tem feito esse trabalho que é muito, muito gratificante. O Nelson Mandela era um grande incentivador do voluntariado, das ações de voluntariado. Aqui no Brasil isso ainda, enfim, não pegou, né, como se diz, mas a gente tem procurado incentivar aqui. Acho que Diadema tem dado exemplo. Tivemos uma grande ação voluntária, Hamburgada do Bem, no IMEB José Martins, e agora a gente teve essa ação também no Evandro, que foi toda da prefeitura. A escola ficou linda, toda pintada. Pode procurar nas redes sociais que vai encontrar aí o antes e o depois, e vamos ter muito mais. Então, em 4 anos, as 61 escolas vão ter intervenção, compromisso que a gente assume, e aí depois as conveniadas também, a gente aumentou o repasse para que elas mesmas façam os ajustes aí que precisam ser feitos. E isso mostra também, né, secretário, que trazer a comunidade, né, para a escola, né? Se trazer, pertencer àquele lugar, né? Cuidar, zeladoria também, fazer parte junto. Porque talvez seu filho esteja lá e você que fazer o melhor lugar para o seu filho estar, né? Claro, esse ano a gente já passou para as escolas 3 milhões de reais. Então, é um dinheiro que cai na conta corrente da escola, e aí a diretora, junto com a comunidade escolar, ela aplica onde é mais urgente. Então, em alguns lugares, por exemplo, como lá na EMEB Terezinha, precisou colocar grade porque estava tendo problema lá de roubo. Em outros lugares vai fazer uma horta, um outro espaço. Então, cada uma define as suas prioridades e a gente passa o dinheiro direto na escola. O PDD é de Ademense. Até foi um projeto de lei, uma lei aprovada pelo então vereador Marcos Michos, quando era presidente da Câmara, e propôs isso e aprovou, que é o nosso secretário de governo aqui. Legal, legal. Agora vamos falar sobre um tema que a gente fala que é polêmico, mas não é polêmico, mas é justamente, eu acho que envolve a sua secretaria, que é o quarteirão da educação ou o céu de Diadema. Cada um escolhe o nome. Na sua opinião, como a gente está comentando, a gente está conversando, você acha que esse dinheiro investido lá era melhor diluir e fazer várias outras escolas ou centros educacionais? E quando sair esse céu, qual o benefício ele vai trazer para a população de Diadema? Olha, ninguém é contra o investimento de 150 milhões de reais numa comunidade, mas eu acho que deveria ter sido diluído. Para ter ideia, seriam 2 milhões e meio, 3 milhões aí para cada escola. Daria para fazer uma grande reforma, uma grande pintura, melhorar muito os ambientes. A gente vê que tem uma deficiência enorme nas escolas, e isso vai se avolumando muitos e muitos anos. Então, o CEL é um equipamento muito grande, é um projeto ousado, que foi premiado, mas que não tem precedente. Então tem dificuldades arquitetônicas, de utilidade, de funcionalidade muito difíceis. Vou te dar agora eu visitei já 2 vezes com o prefeito. Ali tem dificuldades, muitas coisas não foram pensadas para crianças. Então a gente vai ter as grades, as telas. A grade passa ali uma criança entre uma barra e outra, a criança se forçar acaba passando. Então nós vamos ter que vai ter que ter uma série de adaptações para que isso fique funcional,
que não ofereça risco para os alunos. As quadras são no andar de cima, são 8 andares. É um projeto muito grande, 25 mil metros quadrados, 150 milhões de reais, 5 elevadores, piscina no subsolo, uma biblioteca suspensa que é uma complexidade tão grande quanto construir um viaduto. Então, veja, a gente está como se fosse construir um viaduto atravessando imigrantes, é uma obra dentro do céu, a contenção ali do talude. Então, é uma obra muito complexa, muito demorada, muito difícil de ser feita, que vai precisar de muita adaptação. E depois eu fico pensando ali como é que vai ser o estacionamento no entorno para os funcionários, para os professores, a dinâmica ali de levar os alunos, de buscar, né? Ali para dar uma volta no quarteirão é difícil. É difícil mesmo. Eu A Vila moro muito perto Nogueira. ali, é muito difícil mesmo para dar uma volta ali. Então, aí depois você passa, você fica esperando, o carro de trás buzinando, você, não, vou dar uma volta no quarteirão, você não vai dar uma volta, você vai andar 20 minutos para voltar no mesmo ponto. Então, algumas coisas que acho que não foram pensadas, foi usado eleitoralmente, nunca ficaria pronto perto da eleição, no ano da eleição, jamais. Uma obra fisicamente é impossível a execução da obra tão rápido, mas nós assumimos o compromisso, vamos acabar. Eu fiquei muito. Os efeitos colaterais são ruins para o município. Por exemplo, as crianças da antiga escola Francisco Quintanilha, que era lá no local, a gente está desde agosto de 2022, você veja, são 3 anos, pegando as crianças lá do Quintanilha, do ginásio, traz aqui para a sede da secretaria, elas estudam aqui, a gente volta com elas 8 ônibus de manhã, 8 ônibus à tarde. O custo disso financeiro, o custo psicológico da aprendizagem, delas ficarem 20 minutos, meia hora no ônibus de manhã, de tarde, elas que estão, elas se sacrificaram, elas podiam estar lá numa escola que não era, que tinha deficiências, mas, enfim, era uma escola perto de casa e que funcionava. Então, elas estão pagando, elas vão ficar esses 5 anos estudando fora da região e não vão Usufruir, aproveitar né? nada. Não vão Vamos aproveitar usufruir. nada do céu. Uma geração Aliás, inteira. ela se candidatou na escola, mas nunca vai estudar na escola. Essa vai ser a grande realidade, né? Exato, uma geração inteira que foi punida aí por causa desse projeto. A administração pública, sim, a gente respeita, a gestão passada foi feita, vai acabar a obra, mas tem toda essa complexidade. Eu acho até que depois, um pouco mais para frente, tem que ir lá olhar para ver a dimensão da coisa. O projeto foi contratado lá atrás e, enfim, agora nos cabe acabar, adaptar, dar um melhor uso e tentar otimizar. Eu acho que tem que ter mais pé no chão, mais uma forma. A gente tem que pensar no aluno. Em 2021, quando sobrou dinheiro aqui na Secretaria de Educação, por causa da pandemia, eles compraram um prédio, compraram almoxarifado, compraram um veículo. Eu acho que o dinheiro tem que ser aplicado diretamente para o aluno. O que a gente beneficia o aluno, o que a gente pode melhorar a alfabetização e aprendizagem. E aí eu acho que coisas como o PDDE, como o livro, a gente está distribuindo livro, 43 mil livros gratuitos com o SESI, tem uma escola maker ali no Centro Copcac, que aqui no centro, qualquer aluno da rede municipal e estadual pode se inscrever, uma escola de robótica, as apostilas do SESI, que a gente está recebendo gratuitamente, enfim, tem uma série aí de iniciativas que a gente vai dar andamento, e aí são escolhas de gestão, o que impacta mais, o que a gente consegue fazer, e as 500 bolsas da Metodista, que acho que também são um grande feito aí dessa gestão, da gente conseguir essa parceria e oferecer gratuitamente para a população. Isso é bom, secretário. Nós vamos chegar lá, que nós vamos chegar no Centro da Metodista, que é muito legal. Então, secretário, deixa eu ver, vamos ser realistas. Existe um ano que esse céu Diadema pode estar pronto ou não existe um ano ainda? Ele agora vai ser repactuada a obra, que acho que está vencendo o contrato bem agora em julho, agosto, está vencendo o contrato, a Secretaria de Obras está tocando e eles vão refazer o calendário, o planejamento, o cronograma da obra.
Eu sou engenheiro civil também, me formei na FEI junto com o prefeito Taca na mesma época. Eu acho que ainda mais um ano de obra. Essa construção da biblioteca suspensa é bem complexa, é uma obra difícil, que precisa de um guindaste ali de grande porte. O guindaste tem dificuldade até de chegar no local, as vias ali não são São bem largas. apertadas ali, né? Então, a gente precisaria de um grande guindaste, precisa de um tempo, se for de concreto, da cura do concreto. A gente está estudando as soluções, a equipe de engenharia, mas eu acho que mais um ano, acho que para metade do ano que vem acabaria a obra. E aí, depois, adaptação, né? Todo esse ajuste para a gente entrar. Então, vamos ver, vamos esperar obras acabar essa repactuação, né? Mas espero quanto Uhum. antes. Tem também a parte do teatro, tem ali uma série de outros equipamentos. A gente vai precisar de muita parceria aí, de bons parceiros para tocar aquilo junto e ter bastante atividade. É bem complexo, né? Secretário, vamos continuar nosso papo aqui. Depois que o senhor assumiu a secretaria, você pode me dizer alguns projetos que serão descontinuados e alguns que serão continuados? Ou você vai implementar algum mais outros projetos dentro da Secretaria de Educação? Eu acho que a gente não vai descontinuar nada. É, é, a gente agora está procurando dar um direcionamento melhor, dar uma utilização melhor dos recursos, implantando alguns programas que não existiam, como educação empreendedora, escola de robótica, doando livro para os alunos, que também nunca foi feito aqui. Então, mais programas que foram criados na gestão passada, eu posso citar aqui o Dandara e Piatã, de equidade racial, que são programas importantes, a gente está fortalecendo, está ampliando. Então, eu acho que a educação é um processo, os alunos não é igual à saúde que vira e consegue mudar, não, o aluno está aprendendo e a gente tem que ir seguindo, facilitando essa aprendizagem. Então, não tem rupturas aqui, acho que isso é saudável na gestão pública. Legal. E a outra? A outra é o seguinte, secretário, a gente está fazendo um podcast, esse seria um podcast. Eu acho muito legal que existia um projeto, eu creio que por vocês serão continuado, que você falou que não vai continuar nenhum, descontinua nenhum, que é o projeto Curumim, né? Que era um podcast que tinha com as crianças junto com a Universidade Metodista de São Paulo. Eu quero saber como que ele já vai falar sobre as bolsas da Metodista, que a Diadema fechou uma parceria também. Como que é esse projeto? Eu acho que é muito legal essa tecnologia do podcast, essa novidade. As crianças estão incluídas nisso também, né? Sim, os curumins já foram eleitos agora no primeiro semestre. Quando eu vou na escola, eu sempre numa sala de aula, eu sempre procuro identificar, conversar com eles, mas é uma faixa etária ainda pequenininha, né, até 10 anos, mas eles já foram eleitos, é um projeto que continua. A gente agora só está organizando melhor a equipe. Teve muitos professores aí que se aposentaram, que saíram, né? A gente está reorganizando para continuar esse podcast. Esperamos em breve aí que retome, mas os curumins já estão eleitos, eles já estão participando. Aí é mais a logística e a forma de que eles consigam participar com as famílias, né? Então, eu acho que é uma experiência muito interessante. A gente vai fortalecer muitos passeios também. Só para você ter ideia, agora nesse primeiro semestre, a gente levou 500 alunos para assistir aquele musical Wicked, Ah, legal. no Teatro Renault, que é um Uhum. sucesso, que é baseado numa peça Do Mágico de Oz, né? Mágico de Oz, que Isso. estreou na Broadway, em Londres. Então, é um musical de altíssima excelência, belíssimo. O ingresso é relativamente caro para os nossos padrões. A gente levou totalmente gratuito todas as crianças, arrumamos ônibus e aí vamos fortalecer muitos passeios, zoológico, Sala São Paulo, tudo que os parques, tudo que a gente puder fazer também de passeio, acho que essa experiência é muito importante. E aí também é um pouco que a gente está prevendo. É legal. Então, já que a gente estava falando de metodista, porque eu tenho até, como eu falei com você um pouquinho antes, né, secretário, que eu sou a cria da metodista, né? Muitas pessoas que moram em Diadema vão fazer faculdade na metodista.
Eu estudei lá, estagiei lá e fui técnico, onde as crianças fazem o podcast, que hoje eu sou técnico de audiovisual e eu sei como que é legal fazer esse tipo e o encantamento das crianças. E esse programa hoje está sendo gravado, galera, dia 24, tá? Eu queria falar com você também, secretária, que você comentou, sobre a parceria Diadema e Universidade Metodista com bolsa de estudo. Conta como que foi esse processo, como que vai ser isso, né? Como que a pessoa pode se candidatar, como que vai ser? Olha, eu atuei bastante no ensino superior, e é assim que eu pude começar contato aqui com as instituições. A Metodista é a mais próxima, a universidade mais próxima aqui, de grande renome. A gente já fez contato com ele, já procurou ter uma conversa, e aí o prefeito recebeu eles aqui, o reitor, e a gente fez questão de ir lá. Então, até o final de agosto, qualquer cidadão aqui de Diadema, do Grande ABC, especialmente de Diadema, que esteja no cadastro único, pode se inscrever nesses cursos presenciais da Universidade Metodista, na graduação presencial e EAD. São 36 cursos, cada curso tem uma especificidade de quantidade de vagas, mas está aberto para todos, senão a gente tem possibilidade ainda para o ano que vem. Enfim, eu acho que é uma parceria muito exitosa, porque imagina se tivesse isso na sua época, você poder pleitear uma bolsa integral. Eu estava estudando na FEI e meu pai tinha 3 filhos na faculdade. Em algum momento ele falou: ó, não dá mais, os três em faculdade É particular, difícil segurar, né? funcionário público que ele era, não conseguia. Então, a gente estava para parar de estudar, e aí foi até quando eu me envolvi um pouco mais no movimento estudantil, e aí a gente ajudou a montar o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. O diretor era o Floriano Pêsaro, o ministro Paulo Renato, o presidente Fernando Henrique Cardoso. A gente deu uma ideia de ter um programa de financiamento estudantil. E eu acabei pleiteando com os critérios. Até então eram indicações para o financiamento, imagina, uma coisa. Depois os critérios foram na Caixa Econômica de maneira impessoal, e eu acabei conseguindo esse financiamento para pagar depois. Consegui me formar, consegui trabalhar no ministério, e com isso eu paguei minha bolsa, esse financiamento. Então, foi muito importante, e eu acho que o ensino superior precisa desses incentivos. Quis o destino que depois, quando eu cheguei no Ministério da Educação de novo, eu fosse o responsável pela reforma do FIES, que está até hoje, um programa de financiamento estudantil, mas ele foi abusado em 2012, 13, 14, teve muita matrícula desnecessária, muito dinheiro gasto equivocadamente, gastaram 50, 60, 70 bilhões de reais para financiar alunos que não precisavam, e aí comprometeu toda uma outra geração. Então, por ano, agora eles conseguem dar 100 mil bolsas, num programa que a gente reformou desde 2018, um novo modelo. Eu fiz o texto da medida provisória, eu apresentei a medida provisória, claro, através do presidente Michel Temer, do ministro Mendonça Filho, mas a gente que propôs todo o texto. Aprovamos no Congresso, defendi no Senado, nas comissões mistas várias vezes, e depois eu fui o primeiro presidente do CGFIES, que é o Comitê Gestor do FIES. Hoje até o ministro Camilo Santana anunciou aumento do teto da medicina, mas é difícil, porque o programa depende de recurso. Antigamente não precisava, era livre. Agora você precisa ter o recurso já reservado para poder dar esse financiamento, como é em qualquer lugar, de qualquer setor. Então, tem funcionado. É uma pena que o MEC não tenha conseguido colocar mais recursos, eles põem cerca de 500 milhões por ano, o ideal era 1 bi para ter 200 mil vagas, mas tudo bem, eu acho que consegue atender. O ensino superior vive um pouco essa crise, e o ProUni também devia aí, talvez ser ampliado, né? A gente tem essas bolsas de instituições sem fins lucrativos, como é Metodista, mas o Brasil ainda tem um percentual muito pequeno de alunos no ensino superior. Então, estimular isso,
Teve também uma medida contra o EAD, que acabou restringindo, mas eu acho que precisa ter qualidade, precisa estimular os alunos do ensino superior e para a gente poder desenvolver como país, ter mais produtividade. Então, eu tô feliz que a gente conseguiu ter opções para quem mais precisa, tanto de curso técnico, como de curso rápido da Florestan Fernandes, como agora do ensino superior. A gente está oferecendo também para os servidores com 75% de desconto, para os familiares deles, e a gente também na pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, para a gente ter todo mundo se desenvolver. Então, recomendo, procurem, tem um site nas redes sociais da Metodista, da Prefeitura aqui de Diadema, procurem o link para se inscrever. A minha também, o meu Instagram, Felipe Sigolo, Sigollo, para a gente, para vocês se inscreverem e pleitearem essa bolsa dentro dos critérios que estão postos. Então, o secretário deu, vamos falar, deu o papo aqui para você que quer ser morador de Diadema, leia tudo bonitinho, né? Linha por linha, bem explicativo, provavelmente esteja, para você conseguir um ensino superior, que eu vou falar para você, abre portas e abre mentes, né? Que a gente vive uma realidade e a universidade é outra realidade. Você estava falando, né, secretário, também, eu sou um filho do FIES, né? Então, eu entrei pela Metodista, pelo FIES, e hoje continuo pagando o meu FIES, né, em dia, como eu sou fiel ao FIES. Que ano que E você conseguiu? hã? Que ano que você pegou o Eu FIES? peguei o ano, eu entrei em 2014. Ali o começo do, para mim era ali o começo, né? Então, provavelmente você faria jus e precisava do programa, mas em 2014 o MEC deu 750 mil bolsas. O normal é 100 mil, 150 mil. Então, teve aí 600 mil pessoas que não precisavam, pegaram o FIES e acabaram estragando o programa. Em 2016, 2017, a gente teve que fazer uma grande reforma e depois o Bolsonaro, na minha visão, equivocadamente, perdoou toda essa dívida. Você continua pagando, mas quem não pagou acabou tendo a dívida perdoada e não pagou mais nada. Então, Isso que me deixou bastante frustrado, secretário, porque é, você que paga em dia, ali, todo mês ali, sacrifício para conseguir pagar, e o cara que não paga, paga muito menos do que você paga em dia, então eu não vejo benefício nisso, entendeu? foi na minha opinião, foi um grande, grande equívoco, desestimulou todo mundo, foi injusto, beneficiou quem estava errado, mas, enfim, eu já não estava mais na gestão fiquei triste. Espero que a gente tem que criar essa cultura, porque o dinheiro que você está pagando está indo para um fundo garantidor e para que outros consigam ter esse mesmo estudo, como eu e você tivemos. Sim. E é fundamental. Então, poxa, precisava ter uma coisa mais justa aí, mas infelizmente foi distorcido e é uma cultura. Acho difícil que isso volte como deveria ser, né? De ter os pagamentos em dia. Eu lembro que o Mário Covas dizia que quando o pobre tem dívida, ele não dorme à noite. Quando o rico tem dívida, ele vai para Paris e não está nem aí. É isso mesmo, ele pega no BNDES, mas isso aí é outro assunto, né? É, secretário, estamos chegando quase no fim aqui do nosso podcast, e é muito legal você falou que a gente está vendo que essa nova Secretaria de Educação está querendo evoluir Diadema, mesmo com pouco recurso. A gente está vendo que com pouco a gente consegue melhorar muito, né? Sempre com os pequenos passos, mas lá na frente é uma coisa muito maior. E minha dúvida eu queria saber qual que é a sua maior crítica sobre o atual modelo de educação nacional. É, Enfim, é uma pergunta ampla, né? Eu acho que o governo tinha que investir mais ainda em educação, a gente tinha que tentar ter educação em tempo integral no ensino médio para todo mundo. Eu acho que nosso grande desafio é diminuir as desigualdades, eliminar o fator sorte. Não é porque deu sorte de entrar numa escola boa, de pegar uma professora boa. A sorte não pode ser determinante do futuro das pessoas.
Então, a gente ter equidade, ter igualdade, ter as mesmas condições para todo mundo, para ser uma coisa justa. Então, é isso que a gente tem buscado aqui na Prefeitura de Diadema, que tenha uma condição igual, que todo mundo consiga se desenvolver da mesma forma, ter as mesmas oportunidades. Então, o sistema ainda é injusto, ainda tem muitas distorções, a gente tem, a gente tem que trabalhar para que quem tem mais dificuldade tenha mais apoio, e acho que é essa equidade que faz a diferença. E subir a régua, a gente tem que ter cada vez mais qualidade, cada vez mais formas aí, instrumentos de desenvolvimento. Então, a educação avançou muito nesses últimos anos, é inegável. Há 30 anos atrás, 35, 40 anos atrás, não tinha vaga para todo mundo na escola fundamental. Então, na época do presidente Fernando Henrique, tinha o lema toda criança na escola. Depois ele conseguiu, com o programa Bolsa Escola, que eu ajudei a criar, trabalhei nele, a gente conseguiu ter uma bolsa para manter a criança na escola. O desafio não era mais ter as vagas, era manter a criança no ensino fundamental. Naquela época não tinha Fundef, Fundeb, não tinha nem creche. Creche era uma coisa da assistência, ninguém nem reconhecia como educação. Então, nesses últimos 30 anos, é inegável que avançou muito a educação no Brasil, mas precisa avançar cada vez mais. A gente vem ainda numa crescente. Eu acho que o grande equívoco desses últimos anos, e eu trabalhei no Ministério da Educação, o grande equívoco foi investir demais no ensino superior público. As universidades federais são importantes, mas consomem muito dinheiro num país onde a gente não tem, precisa fazer escolha. Então, a gente não tem dinheiro na educação básica e acaba colocando muito dinheiro do governo federal na educação superior, das universidades, que tem muita ociosidade, que tem muitos problemas também. Então, até uma coisa polêmica, mas que voltou a ter discussão, por que o rico não pode pagar uma mensalidade em uma universidade federal? Devia pagar. Eu acho que é essa justiça num país. Não dá para ser tudo de graça. Não dá para ter assistência social de graça, não dá para ter saúde do SUS de graça, educação de graça. Alguém vai pagar essa conta. Então, acho que no caso da educação, quem tem renda, a família que tem renda, devia pagar ou ter um financiamento. O FIES devia ser universal. Todo mundo que quer estudar no FIES, que quer estudar, devia ter um financiamento garantido. E aí paga ao longo da vida. Desconta do imposto de renda. A gente criou mecanismos para garantir que esse dinheiro fique mais barato. Então, eu acho que eu acho que devia fortalecer os municípios, fortalecer os estados, educação básica, educação técnica, precisa de técnico nos lugares. Uma pessoa que faz um curso de graduação superior ruim, ele não vai depois conseguir fazer outra faculdade, ele não vai ter curso. Quantas pessoas fizeram uma faculdade ruim e não estão na área que estão trabalhando, estão em subempregos? Então, o mundo está mudando muito rápido, com essa digitalização, muita gente em Uber, muita gente em iFood, muita gente Bolsa Família, enfim, e falta aí um marceneiro, falta técnicos competentes. Eu acho que devia investir um pouco no modelo da Alemanha, que você tem uma formação técnica, tecnólogo, e depois um superior. Quem quer seguir a área acadêmica continua, mas você tem uma formação profissional mais consistente. Então, é um pouco esse cenário que o Brasil vem tocando. As despesas obrigatórias vão ficando cada vez maiores, e eu acho que, no geral, é muito ruim. Eu vi uma notícia, o Ministério da Educação vai construir um prédio de quase R$ 1 bilhão em Foz do Iguaçu, na Unila, lá perto de Itaipu. É uma obra que está acabada, está inacabada há muitos anos, que já foram gastos mais de R$ 100 milhões, um projeto do Oscar Niemeyer. É bom, mas é um pouco igual o céu aqui. Você gasta todo o dinheiro num prédio e acaba deixando um pouco de lado a aprendizagem aí das crianças que precisavam.
Os municípios têm dificuldade, precisam do governo federal, precisam de uma redistribuição melhor. Diadema é um município pobre num estado rico, que é São Paulo. Então, a gente acaba pagando um pouco o preço de, por exemplo, a redistribuição do salário educação, a gente acaba não recebendo o recurso que devia, como o Nordeste e o Norte recebem. Então, acaba não tendo essa justiça. Mas eu torço aí que a gente continue tendo aí esse diálogo, que o Congresso possa olhar, né, essas questões específicas, mas que a gente continue desenvolvendo, pensando sempre no aluno, nas famílias e no bem-estar da população diademens. Então, secretário, a gente está esse bate-papo porque eu estava até anotando umas coisas que você estava falando, porque a gente tem que investir na nossa base, né? Que é essa primeira infância, né? Para você falou que investiu muito no superior, mas pouco na base. Então, essa pirâmide está de cabeça para baixo, né? É o meu ver. E também na minha visão, tá, Ayrton? Aqui no Brasil, o rico estuda para passar na universidade pública e pobre estuda para estudar na faculdade privada, né? Exato, é isso que eu acho que é ruim. O estado de São Paulo ainda tem as universidades estaduais, mas eu conheço a realidade, conheço os estados, a realidade do Brasil, as universidades federais são para os ricos. Claro, aumentou aluno de escola pública, aumentou alunos negros e pardos. A educação no Brasil avançou, é fato. Eu acho que governos também tiveram muito mérito. O Fernando Haddad foi um bom ministro, o Paulo Renato foi um ótimo ministro, o Mendonça Filho fez reformas extremamente importantes, como a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, que eu participei de todas, a expansão do EAD, que é o maior fator de inclusão do Brasil, estados como o Pará, como é que as pessoas, o Amazonas, como é que vai ter acesso à sala de aula com professor especialista se não for EAD? Então, são muitas mudanças, mas a concepção acho que precisaria ser mais debatida. Toda a comunidade devia olhar para a educação, opinar. Muitas entidades fazem um trabalho importante, como Todos pela Educação, Fundação Itaú, e outros atores que são importantes no nosso sistema, mas eu acho que é um pouco isso, jogar mais para a base, garantir a creche para todo mundo. O município de São Paulo tem creche para todo mundo. Muitos municípios ainda não conseguiram. Diadema é um deles. Eu acho que até esse ano a gente consegue, mas precisa ter creche para todo mundo e precisa ter creche de qualidade. Não adianta só ter a vaga de creche. A gente tem que garantir a creche de qualidade, que a criança tenha os estímulos, seja bem cuidada, tenha ali os mesmos cuidadores, que eles sejam bem informados, bem remunerados, professores ali de excelência para que as crianças se desenvolvam. Não tem muito segredo. Se ela tiver uma boa formação quando na creche, ela vai ir bem na pré-escola e ela vai avançar no resto da sua vida. Então, investir na base, mas a gente acaba atrai mais, dá mais voto o ensino superior, né? Então, e é difícil depois desmobilizar, porque você constrói o campus, você professor concursado. O MEC hoje tem, acho que tinha 350 mil funcionários, um contingente, é maior que o Exército Brasileiro, é o maior contingente do governo federal no Ministério da Educação. E tem um colégio, que é o Pedro II. Então, o resto é tudo professor de universidade. E é isso que é a nossa prioridade. Outros países não têm universidade toda gratuita. A gente já tem o BPC, o LOAS, a assistência, o SUAS, que é extremamente importante. Já tem a saúde, que é extremamente importante. A educação tem que ser gratuita, mas para quem puder pagar, tem que ter esse reembolso, como na Austrália, aumenta o percentual do imposto de renda, não sei, tem que ter um retorno para a sociedade efetivo. E eu acho que seria mais justo e a gente conseguiria oferecer para mais gente essa educação superior, que é para poder ter o relacionamento, para poder se desenvolver, para poder ter educação, sem falar agora no futuro, que é a inteligência artificial, a mudança das profissões, a nova formação. Ninguém está pensando como é que vai ser daqui a 5 anos, a 10 anos, que profissionais o mercado vai exigir. Então, todo mundo vai ter que passar aí por uma requalificação, entrar de novo num curso.
E isso a gente está vendo e com preocupação. Senão a gente vai ser passado para trás. Secretário, agradeço pela sua presença aqui. A gente já está acabando o nosso podcast. Muito obrigado. É muito legal que você esclareceu muitas coisas, né, que talvez a grande população da Diadema não estava sabendo, né? Muitas novidades também estão por vir, que você também comentou com a gente. Então, eu e todo mundo do Conexão aqui, ABC, agradece pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Ayrton. Obrigado a todo mundo da Conexão ABC. Estamos sempre à disposição aqui. O nosso prefeito Takayama é incansável e ele elegeu a educação como prioridade e a gente vai trabalhar muito aqui para que Diadema tenha essa educação que tanto merece. Obrigado a todos. Que isso, obrigado eu. E você que está vendo aqui conosco, aproveite, já se inscreve aqui no nosso canal, siga a gente no nosso Instagram, que é conexão_ABC_. Eu conto com você lá para a gente curtir um pouco o que está acontecendo aqui e todas as novidades do ABC, tá bom? Conto com você, um beijão e tchau, tchau.